Fala pessoal, dia 14/7, sexta-feira, vamos nos atualizar essa manhã aqui, né, porque o Barroso, pelo visto, ficou meio assim, né, que fez aquela declaração que comentamos ontem, e teve aí muita gente reclamando até mesmo da esquerda, e a gente vai conversar o porquê que isso acontece. Derrotamos o bolsonarismo, oposição pede impeachment de Barroso após fala do ministro do STF durante o congresso da UNE, né, e olha só o que o Pacheco fala, inadequado e infeliz. Pacheco critica a declaração de Barroso, mas não se compromete com o impeachment. Em evento da UNE, o ministro do STF exaltou o fato de o Brasil ter derrotado nas urnas o bolsonarismo. De fato, devo registrar que tão inadequado quanto foi o ataque já sofrido pelo ministro Barroso, foi inadequada, inoportuna e infeliz a fala do ministro Barroso no evento da UNE em relação a um segmento político ou uma ala política, né? Pacheco disse torcer por uma reflexão e eventualmente uma retratação no alto da sua cadeira de ministro do STF. E aconteceu, tá? Sob pressão, Barroso se retrata após falar em derrotar o bolsonarismo e tá aqui. Na data de ontem, em Congresso da União Nacional dos Estudantes, eu utilizei a expressão derrotamos o bolsonarismo, quando na verdade me referi ao extremismo golpista e violento que se manifestou no 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Jamais pretendi ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente, nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática, que é legítima. Tenho o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas. Aqui está a nota oficial e eu falo pra vocês devem estar se perguntando por que ele se retratou. Porque até mesmo na esquerda, tem gente que ficou nervosa nos meus últimos vídeos que eu falei que a direita ela tem que agir de uma forma inteligente. Porque a esquerda no passado, no regime militar, eles tentaram bombas, fizeram o absurdo, mas não conseguiram avançar. Quando eles avançaram? Quando eles recuaram e foram de uma forma mais, vamos dizer, estratégica avançando, né? Até mesmo se disfarçando de liberais. E aí você vê que até mesmo a esquerda cobrando o Barroso e o Barroso se retratando. Por quê? Muito provavelmente, naquele Perdeu Mané, aquele episódio que já estava complicado, era o início ainda de um novo governo aí do PT, já estava complicado. E falando isso, com certeza cobraram ele, mas cobraram bastante. Sabe por quê? Porque o governo de esquerda atual está se desgastando. Todo dia é um imposto novo, todo dia é uma desgraça nova, todo dia é uma gafe nova. E por isso eles sabem, se continuar dessa forma, abusando demais, vai ter problemas. Num país sério, aconteceria algo com o Barroso? Seria, afastado? Seria. Mas o Brasil não é sério. Mas mesmo assim, a esquerda, ela sabe que tem limites. E os limites, foram alcançados com essa fala do Barroso. E por isso, retratação, e vi gente falando contra ele. Entenderam como funciona o jogo? Até mesmo quem está no poder absoluto, que é a esquerda, tem que tomar cuidado, porque daqui para frente vai ficar bem difícil para eles. Porque serão muitas e muitas notícias novas que vão desmotivar a população. E provavelmente até mesmo acordar aqueles que estavam adormecidos. 58 milhões já estão muito chateados pelo número aí que temos, tá? Pode ser muito mais. Mas enfim, vamos em frente. Reforma tributária. Senado vai rever brecha para o novo imposto, diz relator. Eduardo Braga afirmou que a casa vai analisar artigos incluídos de última hora na PEC pela Câmara, como que prevê a criação de um novo tributo estadual. Mais um tributo, inclusive estadual, né? Você vê que tem coisas ruins aparecendo o tempo todo. Eles vão tentar aí dar uma enxugada nas coisas, porque tá indo muito rápido. Eu falei que a aceleração é tremenda. Muita coisa que vem desmanchando o governo novo aí do Lula. Governo estuda taxar o uso de internet para financiar órgão de segurança. Olha, a internet sendo taxada. Custo estimado para financiar o projeto que inclui uma agência nacional de cibersegurança é de 600 milhões por 5 anos. E vamos ter que ler aqui, porque esse imposto interessa a todos nós. Daqui a pouco vai ter imposto até pro ar, né? Carbono já vai aparecer. O Gabinete de Segurança Institucional, GSI, pretende cobrar uma taxa de usuários de internet para financiar a criação de uma agência para melhorar a governança do setor. Em reportagem veiculada pela Folha de São Paulo, o ministro do GSI, general Marco Antônio Amaro dos Santos, detalhou a proposta de Política Nacional de Segurança Cibernética. A cobrança da tarifa aos usuários de internet renderia 581,9 milhões por ano aos cofres públicos, segundo a estimativa do órgão. O GSI considera que o Brasil hoje conta com 157 milhões de usuários da internet, que gastam em média 25 por mês com o serviço, né? Muitas das pessoas têm internet. A gente vai falar em questão da fome em breve, aí numa notícia da ONU. Anota-se 157 milhões aqui, tá? Que gastam, em média, 25 por mês com o serviço. E a cobrança no registro de domínios também vai aparecer. Não só da internet, como domínios. A reportagem da Folha apurou também que, além de taxar o acesso à internet, a proposta inclui uma cobrança de 10% sobre o registro de domínios.
O pagamento seria feito no momento de renovação desses registros, que tem custo médio anual de R$ 35. Desta forma, o governo prevê arrecadar aproximadamente 12,6 milhões, que também seriam destinados para bancar o funcionamento da agência e todo dia o imposto novo, dinheiro seu indo embora. E é isso que temos no governo de esquerda. Avisamos, mas tiraram sarro. Senão o PT volta. Voltou e não tava brincadeira, tá? A gente não pode deixar de esquecer. Lula comete gafe e diz que a gente não pode deixar de esquecer reitor falecido. E olha o pessoal passando pano. Lula comete gafe, mídia. Isso é inadmissível. Bolsonaro fala barbaridades. Deixa ele, não podemos levar tudo que ele diz a sério. O Monteiro falando que a mídia passa pano pro Bolsonaro. Qual? Não, muito pelo contrário. Acontece, né, gente? O homem não é de ferro, tá dando sangue pelo país. Luiz tá dando tudo de si nessa idade, tá entregando muito, com certeza, tá entregando muito. Por exemplo, Lula cita a varanda do PUM ao defender espaços em apartamentos da Minha Casa Minha Vida. Falou que queria mais 1 metro quadrado para as pessoas irem flatular, né, nas suas varandas. Olha o nível. Se fosse Bolsonaro, eu viraria piada. O pessoal encheu o saco, mas é ele, né? É o cara da esquerda, o salvador do mundo, como dizem, né? Lula, esse país não pode ter empresário, você dizendo empresário porque tem lugar de praticar tiro. Ele falou que tem que ter livros, o pessoal tem que ler livro. Aí você imagina um cara isolado numa fazenda, sendo invadido por bandidos, o cara não tem uma arma para se defender, vai jogar livro, né? Estudo é importante, mas segurança também. E o Brasil é extremamente falho. Em segurança é só ver os números. O quão inseguro é o Brasil, tá? Tarcísio vai ampliar escolas cívico-militares em São Paulo após o governo federal anunciar o fim do programa. E ao contrário do Lula, que falou que acabar com as escolas cívico-militares, Tarcísio vai ampliar. E aí vai se fortalecendo ainda mais. Lira move ação para tirar do YouTube o programa com matérias contra ele, né? Além de uma indenização, não lembro se é 300 ou 500 mil, enfim, muito dinheiro. Você vê como é que é político. Aos poucos, a gente vê que aquela PL, esse negócio de fake news, né, que não pode falar mal de político na internet, tudo isso vai aparecendo, não é à toa, tá? Insegurança alimentar explode e atinge 1/3 dos brasileiros, diz ONU, durante o governo Bolsonaro, lógico. A insegurança alimentar explodiu no Brasil de 2020 a 2022, chegando a 70,3 milhões de brasileiros em situação de falta de acesso moderada e severa. Mas internet, pelo visto, tem, né? O período analisado compreende a fase mais aguda da pandemia de C-19, quando 700 mil brasileiros morreram em decorrência do vírus. Os dados contrastam com a narrativa do ex-presidente Jair, de que a fome não existia no Brasil. Aí vem a pergunta para mim, e o auxílio emergencial? E aquele dinheiro? Né? Todo mundo tinha o direito. E essas pessoas, com esse dinheiro, não teria como se alimentar? Estranho, né? E olha só em 2010... ONU reconhece Lula campeão mundial contra a fome. Olha que coisa bonita, a ONU falando que não tinha fome na época do Lula, né? Será que não tinha mesmo? Era o fome zero? Era mesmo? Né? A gente sabe a ONU como funciona, né? Pivô da Vaza Jato admitiu invasão ao CNJ. Hacker mandou prender Moraes e, com medo de morrer, entregou a Zambelli, tá? Lembra do falso pedido de prisão de Moraes contra ele mesmo? Walter Delgatti Neto, mais conhecido como hacker de Araraquara, afirma que invadiu o sistema do CNJ a pedido da Carla Zambelli. Agora diz ter relatado as conversas com a deputada federal APF por medo de morrer em uma queima de arquivo. Olha, o negócio tá ficando sério. Muito sério, vamos acompanhando. É para esculachar, diz Bolsonaro sobre depoimento à Polícia Federal. Esse presidente afirma que terão muitos outros depoimentos à corporação e que parece algo programado para constranger. E ele fala que se ele não tivesse capital político, nada disso aconteceria. E é verdade, né? Ele ainda tem. E por isso vai ter essa perseguição. Jean Willis vai ganhar cargo na Secretaria de Comunicação de Lula após voltar ao Brasil, que é a SECOM. E sabe quem me lembra isso aí, essa notícia? Do Janones. Janones fez todo um serviço para o PT. Tava lá, né, no Twitter, sempre torcendo pelo Lula, torcendo pelo PT. Aí do nada começou a reclamar que o PT não estava sabendo, aí depois de eleito o Lula, não usar as redes sociais, estavam errando muito. Agora o Jean Willis vai e consegue um cargo. E pelo visto o Janones foi enganado. Invasão chinesa, montadoras negociam para fabricar veículos no ABC. E a China cada vez mais presente no Brasil em todos os lados, tá? É uma tendência, né? Polidos educados, diz MT. Bando do PCC fez churrasco para reféns em roubo de 500 quilos de joias em MT. Para roubar 500 quilos de joias da Caixa de Cuiabá, o grupo do PCC sequestrou um funcionário responsável pela segurança dos cofres e fez a sua família refém.
A quadrilha invadiu uma casa para usá-la como cativeiro, mas eles não sabiam que os donos tinham organizado um churrasco com família e amigos. Enquanto os ladrões roubavam, outros compravam carne, bebidas para as vítimas e fraldas até para as crianças, né? E aí, por que eu trouxe a notícia aqui? Porque é interessante. Os comentários são inusitadíssimos. Fez mais que Bolsonaro em 4 anos. Aí o outro fala, imagina se a polícia tivesse esse comportamento e respeito com as pessoas em comunidades pobres. Olha o nível do Brasil. Melhor que o bando do PL e do PSL que deixou o Brasil passando fome. Meu Deus, é difícil. Fernando, tá aí picanha que o Lula prometeu. Pelo menos um cara pra quebrar aí o gelo da coisa. Douglas, e dessa forma o PCC está conquistando os corações dos brasileiros. E esse é o nível dos comentários no Brasil. Muita gente vem encher aqui o saco. Ah, você está lendo esses comentários de redutos, de ninhos de esquerdistas e tal. Tem gente que nem sabe de onde é. Tem gente que responde, você tá pegando do Twitter. Não sabe nem que rede social é. Não consegue reconhecer pelos prints. Pessoal, eu faço aqui, sabe o quê? Eu tiro você da sua bolha. Porque você fica onde? Nos canaizinhos que todo mundo é de direita. Você fica, né, em todos os meios, no seu grupo de WhatsApp. Você tem que sair de lá. Ah, você está procurando... Não, eu estou vendo os primeiros comentários, tá? Aí você fala assim, mas aquele ali tem muito esquerdista. E por que você não está lá, então? Por que eu não acho o seu comentário? Por que você não se posiciona, né, na grande mídia? Né? Eles estão apagando seus comentários? Se for, fala. Não, apagaram. Eu trago aqui a realidade. Tem gente que não gosta desse enfrentamento, mas o enfrentamento é necessário. Você precisa ter enfrentamento com a realidade do Brasil, tá? Não adianta você falar assim que o Brasil é maravilhoso e conservador, sendo que nós não conseguimos uma reeleição de Bolsonaro, por exemplo. Tá certo? Biden pede união da OTAN e promete não fraquejar em apoio à Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursou na cúpula da OTAN após reunião com o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Lembre desse nome, Volodymyr Zelensky. O Biden aí que falou que não vai fraquejar, mas não deixa a OTAN abraçar a Ucrânia, porque aí começa uma guerra. Eles precisam dessa guerra via proxy, que eles vão dando armas e sustentando uma guerra quase que desnecessária. Claro que a gente tem que pensar que a Ucrânia tem todo o seu orgulho, né, de ser país, só que é um enfrentamento desigual. A Rússia é muito maior. É muita gente morrendo, sendo que, não sei, deveria acontecer essa guerra? Tem que se perguntar isso. Né? Biden comete gafe e chama Zelensky de Vladimir na cúpula da OTAN. É esse o cara aí, na frente dos Estados Unidos, não consegue nem falar, ele começou a falar e gaguejou, aí ele viu que pegou mal, ele tentou se corrigir, você tenta entender porque ele fica, ninguém entende, tá? Não é problema de inglês, né, de saber o que ele tá falando, porque falta conhecimento de inglês. Nem os americanos entendem o que ele fala. E aí o que aconteceu? Ele chamou de Vladimir, depois se corrige e chamou de Zelensky, mas não adianta. Não adianta, esse Estados Unidos é fraquíssimo. Se ano que vem não tiver uma reviravolta, Estados Unidos vai ser um declínio. Se Biden se reeleger, acabou Estados Unidos. Navio da Rússia atraca em Cuba para a primeira visita oficial em anos. Chegada de navio da Marinha Russa é mais um sinal de reaquecimento das relações entre dois aliados de Guerra Fria, Cold War. Voltando, uma coisa que eu venho aqui falando há muito tempo, com certeza absoluta. Ditadura de Maduro veta observadores europeus em eleição. Porque não pode ter pessoas observando, né? O ditador é isso. Enquanto o Bolsonaro chamava o pessoal para ver, o Maduro fala, não vai ter ninguém aqui. Olha a diferença, né? Mas a diferença é que falam que é crime. Aqui no Brasil foi crime. Vai ter que pagar multa, vai ter que pagar até o cafezinho que deu para os embaixadores. O governo Lula está lento e medroso, diz líder do MST. João Pedro Stedley fala que o presidente cometeu um equívoco ao falar em invasão de terras, né? Ele falou que está medroso. E aí a gente volta naquele negócio, né, de como a esquerda às vezes tem os mesmos problemas da direita, que é uma divisão. O pessoal cobrando algo mais ferrenho, né? E o cara fazendo algo um pouco mais pé no chão, entre aspas, porque eu tenho certeza absoluta que muitos do MST estão sorrindo à toa, ainda mais com essa nova questão aí de não precisar de licitações para ter aí serviços a municípios, né? Então as emendas vão fluir muito bem para o MST, mas pelo visto tem gente que quer muito mais, e aí os caras dão aquela puxada de freio de mão, e vamos ver, né? É isso que temos no Brasil, e eu falo para vocês, vamos acompanhando, né? Como a questão do Barroso a gente viu, é um negócio que se fosse um país sério não aconteceria, mas uma retratação pode. Você pode ter certeza que se fosse um cara de direita não existiria retratação. Seria caçado, seria preso, seria empurrado para todos os lados e não teria tempo de nada. Mas Brasil, a esquerda é forte, por isso que eu falo. Tem gente que ficou bravo comigo, porque você fala que a direita não pode gritar enquanto a esquerda está gritando.
Cada um sabe o que pode fazer. Tudo tem limites. Quem tem mais poder hoje? Pois é, para você vencer alguém com mais poder, precisa de estratégia. Sem estratégia não adianta. Então, quando eu falei da Damares, o pessoal ficou chateado. Ela agiu perfeitamente. Foi lá, né? Mostrou aí que o cara realmente é inteligente, não significa caráter, e fez aí o ataque certeiro dela naquela ocasião. Se vai dar resultados ou não, depende de muita coisa no Brasil. Pessoal, lembrando, o canal não tem propaganda. Se quiser ajudar o canal, temos o Pix aí do lado. E se quiser também, clique no link da Amazon, navegue, compre e ajude o canal. Muito obrigado, a gente se fala em breve e até mais.